Fala, povo de Deus, quinto dia da nossa série, Jesus Cristo, nossa única esperança, 1 Timóteo, capítulo 5, é o penúltimo capítulo, amém? E hoje Paulo vai dar alguns conselhos em relação a alguns grupos de pessoas, amém? Nós vamos aprender com isso. Versículo 1, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs, com toda a pureza. Então, o homem idoso, Paulo está escrevendo isso para quem? Para Timóteo. Então, Paulo está falando, para quem é mais velho que você, exorte-o, né? Chame a atenção se necessário for, mas como se fosse o seu pai, ou seja, com muita honra, com muito respeito, certo? Trate os jovens como irmãos. Então, Timóteo, tem os que são da sua mesma idade, mas não é porque são da sua mesma idade, que você anda comigo e tudo mais, que você vai ficar se achando superior que eles. Trate-o como irmão, trate-o como igual. As mulheres idosas como mães. Então, as mulheres mais velhas que você, a mesma lógica dos homens mais velhos. Trate como mãe, com respeito, com honra, com delicadeza. E as moças como irmãs, com toda a pureza, tá? Então, homem jovem deve tratar as moças jovens como irmã, com pureza, tá? E não do jeito como o mundo aí tem tratado muitas mulheres, tá? Versículo 3. E ainda tem gente que fala que a Bíblia, ela é machista, tá? A Bíblia, se você ler ela no contexto, porque a Bíblia tem escritos aqui de milhares de anos, né? Diferente. Mas se você ler cada escrito no contexto da sua época, você vai ver que não tem nada de machismo, que na verdade a Bíblia, ela se preocupou muito com as mulheres no decorrer da sua escrita, até porque ela foi inspirada por Deus, e Deus, né, ama homens e mulheres da mesma forma, sem fazer distinção, tá? Versículo 3. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. Por isso agrada a Deus. Então, você que tem uma mãe viúva, que tem um pai viúvo, que tem um avô, que tem uma avó, você precisa colocar a sua religião em prática. Como eu faço isso? Cuidando deles, né? Retribuindo o bem que você um dia recebeu deles. Ah, mas eles só me fizeram mal, mas te deram a vida, tá? E a Bíblia diz para nós honrarmos a eles, honrarmos pai e mãe, honrarmos os mais velhos, né? Então, como pode alguém dizer que tem fé em Jesus Cristo e não cuidar e não amar nem mesmo dos seus parentes? Tá bom? Nós precisamos cuidar da nossa família. Olha o que vai falar na sequência, presta atenção, versículo 5. A viúva realmente necessitada, desamparada, põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Então, viúvas que são realmente desamparadas, coloque a sua esperança em Deus, tá bem? E ore dia e noite. Versículo 6. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Então, quem vive, não só as viúvas, mas quem vive para os prazeres carnais, ainda que esteja vivo, na verdade está morto, tá? Porque isso está te levando à morte dia após dia, ainda que você não perceba. Versículo 7. Deles estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Agora, 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, quem é que pode dizer que crê em Jesus Cristo não cuida da sua família? Esse já negou a fé e é pior que um descrente. Se negou a fé e é pior que um descrente, não tem a presença de Deus, não caminha com Deus, não vai morar no céu, tá? Por quê? Porque negou a fé e é pior do que um descrente. Já pensou nisso? Você se dizer cristão, mas a Bíblia te chamar de pior do que um descrente e falar que você se enquadra num grupo de pessoas que negou a fé? Misericórdia, hein? Então cuide da sua família, tá? Cuide da sua mãe, cuide do seu pai, cuide da sua sogra, cuide de quem precisa de ajuda da sua família. Ah, mas vamos falar, né? Mas é uma chata, mas é um mala, mas é difícil de lidar. Não importa. Cuide deles, para que você não seja pior que um descrente e não viva como alguém que nega a sua própria fé, tá bem? Versículo 9.
Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos e tenha sido fiel ao seu marido e esteja bem conhecido por suas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de obra. Não inclua nesta lista as viúvas jovens, pois quando seus desejos sensuais superarem a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras, indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo motivo nenhum para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Ou seja, está falando de pessoas jovens que acabaram ficando viúvas, infelizmente. E, por viverem uma vida ociosa, acabaram se desviando e seguindo os passos de Satanás. Então, o conselho de Paulo é: se casem novamente, tenham filhos, tá? E administrem a sua casa, administrem os seus negócios, não dê lugar ao diabo, não dê lugar à fofoca, não dê lugar a contendas, não dê lugar a nada que vem da parte das trevas. Tá falando para quem? Para viúvas que são jovens. Por quê? Porque o jovem tem desejo mais do que um idoso, né? E esse é o conselho de Paulo, tá bem? Não fique ocioso. Agora, esse é um conselho para todo mundo, tá? Nós não podemos ficar ociosos, porque é aquela frase, né? Mente vazia é oficina de Satanás. Então, se a gente não faz nada, se a gente não ocupa o nosso tempo, se a gente não trabalha, se a gente não estuda, se a gente não cuida da nossa própria casa, se a gente não tá num relacionamento, se a gente não vai na igreja, se a gente não se envolve com a obra de Deus, se a gente não faz nada, o inimigo vai acabar entrando na nossa mente, tá bom? É por isso que muitos que estão sofrendo de depressão profunda, ansiedade profunda, angústia profunda, síndrome do pânico, que pode ser natural, pode ser causas humanas, tá? Mas também pode ser espiritual. Eu vou falar do espiritual. Muitos desses estão assim porque vivem dentro de um quarto escuro fechado, tá? Mas já estavam assim e aí a coisa foi piorando. Por quê? Porque ficou ali ocioso e aí o inimigo acabou entrando, tá? Repetindo, pode ser natural, mas eu estou falando do espiritual, tá bom? Que também pode ser. E aí essas que ficaram assim ociosas, a Bíblia tá falando, né? Que entraram em fofoca, entraram em discussão, entraram em coisas indiscretas que não devem, tal, se desviaram e seguiram Satanás, tá? E Jesus falou: quer vir após mim? Siga-me, tome a sua cruz dia após dia, negue a si mesmo todo dia e vem comigo. Ou seja, Jesus chama para seguir ele. Aqui Paulo está falando que alguns seguiram Satanás, então não existe meio termo. Ou seguimos a Cristo ou seguimos ao diabo. Não existe uma terceira opção, tá bem? Quem está em cima do muro já está do lado de Satanás, tá? Já viu aquelas tirinhas, aqueles quadrinhos, né? Bem animados assim, de desenho mesmo? De um lado tá Jesus falando: vem pra cá. Do outro tá Satanás lá parado, assoviando, e a pessoa tá em cima do muro. Aí a pessoa em cima do muro olha para Satanás e fala: olha, do outro lado ali estão me chamando, você não vai me chamar não? E Satanás fala: você tá em cima do muro, você já é meu. Entendeu? Porque quem tá em cima do muro não é quente, nem frio, é morno. Os mornos serão vomitados, dão nojo em Deus a ponto de ser vomitado. E quem dá nojo em Deus vai ser vomitado, certamente não estará com ele. Então já está do outro lado, tá bem? Então grave isso, ou é Cristo ou é o diabo, não existe meio termo. Versículo 16, se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Então não seja a igreja sobrecarregada. Tem gente que acha que a igreja tem que fazer tudo. Tem que cuidar de todo mundo, tem que fazer tudo, tem que visitar todo mundo. E se não acontece, a culpa é do pastor, a culpa é da pastora, a culpa certamente é da igreja. E Paulo está falando: não. Se você pode cuidar de alguém que está na sua casa, cuide. Se você pode fazer a diferença por alguém que está perto de você, faça. Não sobrecarregue a sua igreja. Não sobrecarregue o seu pastor. Ele não é Deus. Ele não tem que fazer tudo. Ele é um ser humano. Ele também precisa de ajuda. Ele também tem necessidade. Ele também passa dificuldade. Então pare de sobrecarregar os seus líderes. Tem gente que quer que o líder ore por tudo. Ora para tudo. Dá direcionamento toda hora. Amadurece, meu querido. Amadurece, minha filha. Vai ler a palavra, vai orar você, entra no teu quarto e fica ali até Deus falar com você. Ora pelos seus parentes, seja um guerreiro de oração, seja uma guerreira de oração. O seu pastor está ali para te ajudar, tá? É a missão dele? É. Ele tem que fazer? Tem. Mas não pode sobrecarregar ele também.
Tem que ter compaixão. Tem que ter misericórdia também desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus, tá? Nós não podemos sobrecarregar a igreja. Tem coisa que é responsabilidade nossa, meu irmão. Tem coisa que é responsabilidade nossa, tá bem? Então não sobrecarregue os seus líderes, conte com eles, tá? E tenha em mente que eles têm a missão de te ajudar. Porém, também tenha amor e misericórdia por eles e não os sobrecarregue, tá? Você não faz ideia o tanto de problemas que líderes têm na sua cabeça, o tanto de coisas que eles têm que lidar, o tanto de situações que eles têm que lidar. E muitas vezes, profetizando cura, e na sua casa alguém doente. Por quê? Porque ele teve que sair de casa para cuidar dos outros. Muitas vezes, entregando uma palavra de vida, de consolo, de ânimo, enquanto ele por dentro está ferido, está quebrado. Esse é o preço do chamado, sim. Eu até quero fazer uma pregação sobre isso, mas a mensagem para você é: não sobrecarregue a sua igreja. E não pense que o seu pastor é Deus. O pastor não me ligou essa semana, eu não vou mais na igreja. Cresce, tá bom? Amadurece, desenvolva. Vira um homem de verdade, uma mulher de verdade na palavra de Deus, em fé, em maturidade espiritual, tá bom? Seu pastor não consegue fazer tudo, cara. Sua pastora também não, tá bom? Ajude eles, em vez de sobrecarregá-los, ajude. Vai lá e ajuda eles a carregar um pouco desse fardo também, tá? Versículo 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário, tá? Então o que está falando? Está falando que quem só vive da obra, o seu líder, o seu pastor, merece ser sustentado pela obra, tá? Merece ter um salário da igreja, sim. Aí uma vez eu ouvi uma pessoa falando: eu acho que quem só vive da obra não pode ter nenhum luxo. Não pode. Meu Deus do céu. Como é que não pode? Por que não pode? Primeiro, a Bíblia aqui não está falando de luxo, tá? Está falando de ser sustentado pela obra. Ou seja, o seu pastor, a sua pastora, ou você que é pastor, você merece viver ser sustentado pela obra de Deus, ter um salário da igreja, ter um salário, tá? Que te sustenta sua família. Por quê? Porque de segunda a segunda tá na casa de Deus. De segunda a segunda tá pregando a palavra. De segunda a segunda tá indo na casa dos irmãos. De segunda a segunda tá acordando de madrugada para orar por alguém. De segunda a segunda não cuida nem da sua própria saúde. Vai ver quantos líderes estão doentes. Porque não cuidam nem da sua própria saúde. Ou estão doentes porque tem que sustentar um trabalho local numa igreja e também trabalham fora dali. Não tem nem tempo para respirar, não sabe nem quando foi a última vez que brincou com seus próprios filhos, porque não estão sendo sustentados pela obra. E aí tem que ouvir uma pessoa falando que um pastor, alguém que só vive da obra de Deus, para a obra de Deus, não pode ter luxo, só pode ter o básico, o mínimo, o necessário. Pelo amor de Deus. Aí essa pessoa faz tudo por você, te mantém vivo espiritualmente, porque se não fosse ele, nem na igreja seria, se o pastor não te ligasse, mas você pode ter luxo, ele não pode. Ele não pode ter um carrinho melhor, ele não pode ter uma casa ajeitadinha, ele não pode ter uma roupa de marca, não. Ele tem que viver com o mínimo, com o que os outros dão para ele. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, que mundo é esse que a gente vive? A gente tem que valorizar, sabe, aqueles que cuidam tanto de nós. A gente tem que valorizar esses homens e mulheres de Deus que oram por nós sem parar, que pregam a palavra para nós, que nos batizaram, que nos ensinam, que nos exortam, que puxam a nossa orelha quando for preciso, mas que estão ali e que a Bíblia diz que um dia eles vão prestar conta pela nossa alma. Olha a responsabilidade que está sobre essas pessoas e eles não podem ter algo um pouco melhor? Por quê? Por quê? Você acha que é fácil viver da obra de Deus? Você acha que é fácil estar ali o tempo todo? Você acha que aquilo não é um trabalho? Você acha que aquilo não cansa fisicamente? Você acha que aquilo não cansa mentalmente, emocionalmente, espiritualmente? Você acha que não? Você acha que a responsabilidade que está sobre eles não é grande o suficiente? Eu sei que tem muitos que estão fazendo bobagem. Eu sei que tem muitos que estão explorando a igreja. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Eu sei que tem muitos que estão fazendo o que não deve e vão prestar conta a Deus. Mas eu estou falando daquele pastor, daquela pastora, daquele homem, daquela mulher de Deus que são fiéis à obra de Deus. Que são cristãos genuínos, exemplos, filhos do Senhor, abençoados por Deus, escolhidos, lavados, remidos, separados para uma boa obra. Eu estou falando desses. Esses merecem ser sustentados pela obra de Deus.
Esses merecem a nossa ajuda. Esses merecem sim ter mais do que apenas o necessário, tá? Versículo 19. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Aí, ó, para de ouvir fofoca dos outros, contra o seu pastor, contra o seu líder de louvor, contra o seu líder de jovens. Para de ouvir. Se tiver 2 ou 3 ou 4 testemunhas, aí dê atenção. Agora, se for só uma pessoa falando mal, não dê ouvidos. Versículo 20. Os que pecaram deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Isso aqui é pouco feito hoje, né? É até polêmico isso. Mas está aqui escrito. Versículo 21. Eu o exorto solenemente, diante de Deus, Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar estas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Então, nada por favoritismo e sem parcialidade, certo? Ou seja, tratar a todos de forma igual. Tratar a todos de forma igual. Amém? Sem beneficiar ou prejudicar alguém por qualquer motivo que seja. Versículo 22. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro, tá? Impor a mão sobre alguém. Tá falando do quê? Tá falando sobre orar com a mão na cabeça da pessoa? Não. Tá falando sobre levantar alguém para ter algum cargo na igreja, tá? Não se precipite em impor a mão sobre alguém, não se precipite em levantar alguém para uma posição, tá? Eu já falei disso aqui. Por que é que tem muitos escândalos hoje na igreja? Porque muitos foram colocados em posições das quais ainda não estavam preparados para lidar com isso. Então não se precipite em ungir alguém para uma posição de destaque na igreja. Não participe do pecado dos outros, conserve-se puro, tá bom? Ah, fulano tá pecando, eu também vou. Ah, ciclano tá fazendo, eu também vou. Não, se conserve puro, cuida da sua vida. Salvação é individual, tá? Nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, nós precisamos cuidar deles, nós precisamos exortar, nós precisamos pregar, nós precisamos fazer tudo que nós já sabemos. Mas no fim das contas, salvação é individual. Então não participa do pecado dos outros, não. Não participa da farra dos outros, não. Se conserve puro, tá bem? Ah, mas ele está fazendo, está se dando bem na vida, tá bom. Dar certo é uma coisa, ser certo é outra coisa, tá? Fazer algo que dá certo é uma coisa, fazer algo que é certo é outra coisa. Não mire o que dá certo, mire o que é certo, tá? Porque salvação é individual e um dia Deus vai cobrar tudo de nós. Versículo 23, não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades. Certo? Então o que está falando aqui? Para encher a cara de vinho? Não. Vinho também é um remédio natural. A gente sabe que a ciência já fala, beber uma taça de vinho por dia faz bem ao estômago, faz bem à saúde. Está bem claramente Timóteo tem um problema no estômago e Paulo está falando, beba um pouco de vinho para curar a sua enfermidade. Paulo não está falando para ele se embriagar, Paulo não está falando para ele encher a cara, Paulo não está falando para ele ir para a balada e quebrar tudo, Paulo está falando para ele beber um pouquinho de vinho como remédio, tá bem? Então, não distorça o texto bíblico, seja fiel ao que ele diz, tá? Outra coisa, Paulo curou muita gente, Paulo curou paralítico, Paulo ressuscitou mortos, lembra de Eutico que caiu da janela? Se não lembra, corre aqui na série de Atos que tem lá. Certamente, eu acredito que Paulo orou por Timóteo, para que Timóteo fosse curado. Mas Timóteo não foi curado, tanto é que Paulo está falando, beba vinho para cuidar do seu estômago. Ou seja, Paulo curou muita gente através do poder de Jesus, mas não curou o seu amigo, não curou o seu filho na fé. Então, primeiro, nós não somos Deus, nós não conseguimos fazer tudo. Segundo, tem hora que eu vou orar por alguém, vai acontecer. Tem hora que eu vou orar por alguém, não vai acontecer. E nem por isso eu devo parar. Deus faz como quer, na hora que quer, do jeito que Ele quer. Ele é Deus, quem manda é Ele. Tá bom? Então, aprenda isso, tá? Se você um dia resolver pregar para alguém, orar por alguém, falar de Jesus para alguém, não sei, qualquer coisa, e não houver resultado, não pare naquilo. Porque uns vão ser curados, outros não. Uns vão ser salvos, outros não. Uns vão te dar atenção, outros não. A vida com Cristo é assim. Paulo ressuscitou Eutico, mas não pôde curar uma dor no estômago de Timóteo, tá? A vida é assim, é Deus falando, quem manda sou eu.
Quem está no controle de tudo sou eu. Apenas faça a minha obra. Amém? Esse é o capítulo 5. Ficou um pouco extenso, mas eu acredito que alguma parte falou com você. Tá? Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração e eu te espero aqui amanhã no capítulo 6.